As violências invisíveis são as violências que sustentam as violências visíveis. Ou seja, as violências visíveis são essas violências que, digamos assim, saem no noticiário, né? Ameaças, ou seja, violências verbais, violências físicas, violências patrimoniais, violências psicológicas. Existe uma autora, né, Judith Butler, que ela vai trabalhar com o conceito de violência inaugural. A violência inaugural é a violência que, de certo modo, te diz, né, porque não te diz, mas que é como se ela dissesse: para você participar deste grupo social, você precisa, em troca, né, me dar isso daqui, e eu te dou a sobrevivência. Então, é colocado como condição de sobrevivência para o sujeito a submissão dele. Ok, isso é uma violência? Sim e não, né? Essa autora especificamente, ela traz como isso sendo uma violência pelo modo como ela ocorre na nossa sociedade. Porque na nossa sociedade, essa troca da sobrevivência, né? Eu te ofereço a sobrevivência, já que você é um ser social, né? E em troca você se submete a mim, ela está numa rede de poder, na verdade, de troca, que coloca o ser que precisa numa posição hierarquicamente inferior, né? Tanto é que na nossa sociedade existe uma dificuldade em precisar, existe uma dificuldade em pedir. E o mito, né? Na verdade, o mito aí não como uma questão mitológica, mas como uma questão de mentira, né? O mito da autossuficiência. Não existe autossuficiência. Nós somos seres sociais, nós precisamos dos outros para existir. E precisar do outro não me coloca numa posição hierarquicamente inferior. Aí a gente precisa ir para lógicas, né, que atravessam boa parte da história, que é a mudança do cálice para a espada, ou seja, é de quando a gente vai mudar a lógica, quando a gente começa socialmente a mudar a lógica do eu tenho o poder de dar, né, que é no sentido da época das religiões matrísticas, né, da grande mãe. A mãe é aquela que tem o poder, mas no sentido de dar. A mãe que superabunda tem o poder de alimentar os seus filhos, que é diferente do poder da espada, das religiões patriarcais e das sociedades patriarcais que seguiram, que a espada, quem impunha a espada, ela tem o poder de tirar. Eu tenho o poder de retirar a vida do outro através da espada. Aí a gente precisa entender que quando um sujeito nasce numa sociedade matrística, o precisar dele, ele precisa dessa sociedade, mas isso não é colocado, ele não é colocado por isso numa posição hierarquicamente inferior. Na nossa sociedade, quem precisa é colocado numa posição hierarquicamente inferior. E daí a criança, ela é submetida a uma série de violências. Por exemplo, a da escola. Toda a escola é violenta? Não. Mas o sistema educacional ocidental, ele é bastante violento quando ele desconsidera as necessidades da criança, por exemplo. E ele passa a considerar as necessidades do sistema. Se prioriza no currículo acadêmico as disciplinas que vão formar a mão de obra que é necessária para um determinado sistema. Sim, e a expressão individual daquelas crianças? E a possibilidade daquelas crianças de se colocarem no mundo, de se situarem no mundo, de poderem expressar a sua singularidade nesse mundo, não é levada em consideração? E aí eu posso pensar, poxa, né, se a nossa sociedade é organizada de um modo violento, então não tem o que fazer, né? É impossível uma vida sem violência. É impossível pensar hoje uma vida sem violência, é bem verdade. Mas não é impossível da gente pensar uma vida com menos violência. E uma vida com menos violência começa no meu fazer cotidiano, começa no modo como eu lido com os outros, no modo como eu lido com as crianças que estão no meu círculo de convivência, no modo como eu lido
com os meus colegas de trabalho, no modo como eu lido com as pessoas que, de certo modo, trabalham ou prestam serviços para mim. Neste aspecto, é possível se pensar uma sociedade com menos e com muito menos violência. Mas enquanto eu alimento, e alimento cada vez mais, uma indústria que é pautada na violência, né? Estava outro dia pensando um pouco sobre os filmes, né? E os filmes são sempre com tantas mortes, né? Um exército de gente é morto durante um filme, em teoria para nos entreter, em teoria para nos dar prazer. Os nossos momentos de prazer são, os nossos momentos de lazer, de relaxamento, são testemunhando a morte de várias pessoas, ainda que seja uma morte que não é de fato, não, porque eu sei que aquilo é ficção, porque eu sei que aquilo é fantasia, mas que tipo de relação se estabelece? Quais são as consequências disso para mim? O que é que existe ali em termos de afeto? Tem um filme que eu particularmente, e que morre muita gente, mas tem um filme que eu particularmente gosto, que é Bastardos Inglórios. Um filme mega violento do Tarantino. Por que eu gosto particularmente desse filme? O final do filme, ele é uma catarse. E essa catarse eu posso simplesmente abandoná-la aí, no prazer de ter visto aquelas pessoas serem queimadas como uma punição, né? E aí, mais uma coisa para a gente pensar, né? Por que é que eu sinto prazer em punir ou em ver o outro sendo punido? Porque isso já mostra, já revela uma relação adoecida que eu estabeleço com o outro e comigo. Eu nunca posso estabelecer uma relação adoecida com o outro se essa relação comigo não estiver adoecida. Então, qual é o lance de Bastardos Inglórios que eu gosto? É que no final, nesse momento catártico, se você parar, congelar no final do filme e deixar de olhar para a cena, mas olhar para você, né? E começar a se perguntar o que é nesse filme que está me dando prazer, aí eu consigo vislumbrar um pouco dessa estrutura perversa que me forma. Existe uma estrutura social que é internalizada, e essa estrutura, em sendo perversa, eu vou internalizar a perversão da estrutura. Ou seja, eu não vivo fora de um sistema, eu não vivo fora de um sistema de pensamento, gente. A linguagem, ela é um sistema, ela é produzida pelo sistema, ela é veiculada pelo sistema. Eu não vivo fora de um sistema, e o sistema não vive se não for por meio das pessoas. Existe uma troca. E quanto mais consciência eu tenho desse sistema que eu estou inserido, mais condição eu tenho de interferir ou produzir interferências nesse sistema. Quando eu tenho mais consciência e eu posso interferir nesse sistema, começa a ser possível que eu testemunhe como eu afeto e sou afetado. Por si só, mascarar, que quando a gente fala o conceito de psicologia social de alienação, é isso, né? Eu mascaro a importância do outro para o sistema e fica parecendo que é só ele que precisa do sistema. Isso já é uma violência. Isso é uma outra violência. A ameaça constante do sujeito de ser abandonado, de ser enviado para a margem além da sociedade, de ser transformado em abjeto, de ser excluído. Toda viver com essa ameaça constante, principalmente quando não está claro quais são os motivos que te enviam para além da borda, para além da margem, ou quando ser você mesmo, ou seja, a sua expressão mais genuína é o que vai te enviar para além da borda. Isso é um outro tipo de violência. Então, nós convivemos diariamente com uma quantidade imensa de violências que aportam nesse corpo, e ele precisa lidar com elas. Está sob a pressão. Quem vive sob pressão, quem trabalha sob pressão,
geralmente tem um pavio bem curtinho. Por quê? Porque já está lidando com uma série de situações. Mais uma, mais outra, mais outra. Vai sobrecarregando. Eu não tenho toda a minha disponibilidade, todo o meu potencial disponível para lidar integralmente com uma determinada situação. Eu preciso lidar com várias situações e eu tenho somente aquele potencial, eu não tenho como multiplicá-lo. Então eu preciso dividir esse potencial entre as várias situações. Eu não tenho como multiplicá-lo. Então sobra menos para lidar com cada uma dessas coisas. A mesma coisa acontece com essas violências. Cotidianamente eu preciso lidar com um número tão grande de violências que o meu potencial fica imobilizado lidando com essa quantidade de violências. E a gente escuta queixas do tipo: estou tão cansado, estou cansado de viver, pare o mundo que eu quero descer, eu não aguento mais essa vida, como se outras vidas ou outros modos de viver não fossem possíveis. Mas, gente, esses modos, eles são possíveis. O que a gente precisa lembrar é que nós somos ensinados a não imaginar. Nós somos ensinados a não sonhar. Porque na nossa infância, tudo era tido como bobagem de criança. Então, a gente vai desistindo de sonhar futuros possíveis. E a gente começa a aceitar essa sociedade. É assim mesmo, a vida é desse jeito, funciona desse jeito. Tudo que é bom acontece para os outros e não acontece para mim. E isso começa a arquitetar a estrutura do meu mundo. Essa violência que vai nos consumindo, que vai corroendo o nosso tecido afetivo diariamente, ela diminui significativamente a nossa capacidade de lidar com a frustração. E isso nos transforma em pessoas que não conseguem adultecer, que não conseguem se transformar em adultas, porque uma das coisas que define o adulto é a sua capacidade de lidar com a frustração. A criança se depara com a frustração e desmonta, né? Ela chora, ela tem um acesso de raiva, ela dá birra. O adulto compreende que a vida é um ciclo, né? E que existe, a frustração faz parte, assim como a satisfação faz parte. Muitas vezes a gente não consegue lidar com a frustração porque a gente também não consegue se satisfazer. Quando você sabe qual é a sua necessidade, fica mais fácil de você se satisfazer. E quanto mais você está satisfeito com a vida, mais você tem condição de lidar. Condição é estrutura própria, interna, para lidar com a frustração.